paz de Deus com todos. Deus abençoe a todos vocês. Com a ajuda de Deus, vamos ler o Salmos 37, que eu senti de ler. Glória a Deus. Não, a prosperidade dos pecadores acaba e somente os justos serão felizes. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que obram iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem. Habitará na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daqueles que prosperam em seu caminho, por causa do homem que executa astuto intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desraigados, mas aqueles que esperam no Senhor darão a terra. Pois ainda um pouco é o ímpio, não existirá, olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo, e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os puxarão da espada e entensarão o arco, para derrubarem o pobre necessitado e para matarem os de reto caminho. Mas a sua espada lhes entrará no coração e nos seus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios se quebraram, mas o Senhor sustém o justo. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nem os dias de fome se fartarão. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como gordura dos cordeiros, desaparecerão em fumo, se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo compadece-se e dá. Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado um justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Como compadece-se sempre e empresta, e a sua descendência é abençoada. Glória a Deus. Aparta-te do mal e faze o bem, e terás morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara. Os seus santos, eles são preservados para sempre. Mas a descendência dos ímpios será desraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala da sabedoria, e a sua língua fala do que é reto. A lei do seu Deus está em seu coração. Os passos não resvalarão. O ímpio espreita o justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado.
Espera no Senhor e aguarda o seu caminho, e te exaltará para herdades a terra. Tu ouvirás quando os ímpios fores desraigado. Vi o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal. Mas passou e já não é, procurei-os, mas não se pode encontrar. Nota o homem sincero e considera o que é reto, porque o futuro desse homem será de paz. Quanto aos estrangeiros serão uma destruída, e as relíquias dos ímpios todas perecerão. Mas a salvação do justo vem do Senhor, e ele é sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor os ajudará e os livrará, e ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. Glória a Deus. Minha voz não tá saindo. Foi difícil cantar hoje na igreja, porque mal tá saindo. Então eu vou pedir para o Senhor. Gente, amém, tá? E o Senhor os ajudará, os livrará, e eles os livrará dos ímpios e salvará-os porquanto confia neles. Quando vocês terminar a palavra, fala amém, que assim seja. Eu não consegui cantar hoje na igreja, minha voz tá muito, muito, muito ruim. E eu falei pro Senhor, se for da tua vontade, eu não vou conseguir cantar. Mas se for da tua vontade que eu consiga pelo menos ler a Bíblia, o Senhor me ajuda, porque minha voz não tá saindo. Então vocês viram que tá difícil, né? Mas esses versos que o Senhor trouxe são bastante. Não precisa nem de explicação, né? Se vocês pega a Bíblia de vocês e lê junto, dá pra ver que aqui os injustos perecerão e os ímpios perecerão. Perdão, eu tinha errado. E os justos são abençoados por Deus. Então tá ensinando aqui bastante coisa do jeitinho que Deus gosta, do jeitinho que Deus se agrada. Então, os indignos por causas serão ceifados. Os ímpios, né? Serão ceifados como as ervas. Então, escolha ser um justo na presença de Deus, para que você não seja como a erva ceifado, né? Pela mão do Criador. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tem inveja dos que obram a iniquidade, porque cedo ceifarão como ervas e murcharão como a verdura. Então aqui Deus está pedindo para você não ter inveja daqueles que não servem a Deus, que praticam as iniquidades, as maldades desse mundo. Eles têm uma vida abençoada, eles têm carros, empresas grandes, ou eles vão se divertir para vários lugares, que eu não vou citar nem nome aqui, porque senão muitos pensam que é indireta e não é não. Mas é o que Deus fala aqui, para você não invejar aquele que tem mais, porque eles serão cefados como ervas. Eles não serão se eles desistir antes do que eles praticam e passar a servir a Jesus Cristo. Aí eles vão ser como nós, vão ter bênçãos, como nós. Eu digo assim, nós também, tá? Que tá dentro da graça, tá dentro da igreja. Se nós fazer aqui tudo errado da palavra de Deus, nós também seremos como os malfeitores, como ímpios. Não adianta nós estar dentro da igreja e fazer tudo do contrário, senão nós é considerada pela palavra de Deus aqui como eles, como aquele que não serve a Deus. Eles murcharão como a verdura, né? Confia no Senhor e faz o bem. Então significa, se você está dentro da igreja, você não tem que viver a vida da mesma pessoa que vive o mundo lá fora, na maldade, praticando coisa errada, fazendo mal ao próximo. Você tem que fazer o bem.
faz o bem e habitará na terra, verdadeiramente será alimentado, que é alimentado por Deus. Deus sempre te protegerá, Deus sempre te abençoará. Provas nós temos, mas o Senhor passará conosco. Deleita no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Deleita, confia, ora, persevera, busca a Deus de todo o coração e Ele concederá o desejo do teu coração conforme o que for a vontade dele, tá? Se Ele sabe que aquilo vai fazer bem para você, se Ele sabe que aquilo não vai te prejudicar no futuro. Dizemos como um exemplo, você quer comprar um carro, mas eu tô falando um exemplo, tá? Dizemos assim, você quer comprar um carro, mas Deus sabe que você não aprendeu tanto assim, não tem muita prática. E Ele sabe que daqui 2 meses você pode bater com aquele carro e perder a sua vida e às vezes você nem é batizado. Então o que Deus vai fazer? Ainda não é o desejo do coração dele, o desejo que tem no teu coração, porque ainda você não está preparado para receber aquele carro, entendeu? Você tem que fazer autoescola, estudar, aprender a dirigir, porque ainda não é tempo. Então, é isso que Deus espera, a gente aprender o tempo, aprender a vontade dele. Então, você é do desejo do coração dele, você ter aquilo que você pede. Às vezes, um casamento, por exemplo, às vezes você quer uma esposa, um esposo, você fala, eu quero aquela, eu quero aquele. Mas, às vezes, você não sabe que aquela vai te dar trabalho no futuro, que aquela vai te prejudicar, não vai aguentar passar a prova que você vai ter que passar, que às vezes você não tem uma condição boa. Então Deus não quer te dar aquela, porque Ele sabe que aquela vai querer mais, vai querer se vestir bem, vai querer ir para um salão, para alguma coisa. Então Deus não vai te dar algo que não está no teu alcance. Ou seja, para o moço, ou seja, para a moça. Ele sabe que a moça, aquela pessoa, às vezes é rebelde ou vaidoso, às vezes começou a servir a Deus por causa daquela moça, e de repente ele vai casar com ela, vai prender ela, não vai deixar ela ver família, não vai deixar ela passear. Então Deus não deixa ela cair naquela cilada. Por isso que a gente tem que entender qual é o desejo, a vontade e o coração de Deus, porque você não sabe o que vai acontecer. Aí às vezes tem um mocinho simples ali dentro da igreja, às vezes ele tá estudando, ou às vezes você não dá nada por ele, mas ele tá ali fazendo o estudo dele, depois Deus vai preparar uma faculdade, depois Deus vai preparar um bom emprego, mas você não quer aquele, você quer o outro porque o outro tem uma condição melhor. E às vezes esse outro vai acabar com a tua vida, vai acabar tirar você da presença de Deus e esse moço era para lutar contigo, para servir a Deus junto, para ir fazer visita. É um companheiro que Deus queria escolher para você. Mas se você insistir tanto numa coisa errada, Deus pode te dar aquele errado. Aí, quando você estiver na prova, aí você vai clamar a Deus. Deus, por que eu fiz isso? Deus, por que você me deu assim? Deus, por que você me deu dessa maneira? Aí Deus vai falar, você pediu. Então agora ora, persevera até eu tirar isso dele. Ou até Deus descer na sepultura, né? Porque se não tiver jeito, Deus desce na sepultura. Se aquela pessoa não for obediente a Deus. Mas se aquela pessoa, ela tem uma obediência, mas ela tem assim, algo que pode levar ela a sair da graça de Deus, Deus pode recolher também antes. Então Deus faz dessa maneira. Por isso que nem tudo é o desejo do nosso coração, mas sim o desejo do coração de Deus. Então ele fala, cumprirei o desejo do teu coração, mas é conforme a vontade de Deus. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele, não te indignes por causa daqueles que prosperam em seu caminho, por causa do homem que executa estatutos intento. Deixa a ira e abandona o furor, não te indignes para fazer o mal. Então Deus não quer que a gente faça o mal, Deus quer que nós se aparta do mal, para que nós seja o escolhido de Deus, abençoado de Deus, protegido de Deus. Tem muitas vantagens para quando a gente é fiel a Deus. Deus nos livra de muitos mal que a gente nem vê, mas Deus livra. Porque os malfeitores serão desraigados. Então, aquele que maquina o mal, que faz maldade, que anda nos caminhos tortos, eles serão
desregado. Mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra, que é a promessa. Tem a promessa aqui na terra que ele te prometeu e a terra também espiritual, que é quando Deus te recolher, ele vai te levar para o reino de Deus, que é como aconteceu com a Miriam, e não lembro qual é o nome do irmão dela e de Moisés, do qual eles murmuravam, não aceitava que Deus havia escolhido Moisés como o guiador do povo, eles não aceitavam. Então, Deus deixou ele chegar perto da terra da promessa. Aí, quando ele chegou perto da terra, e esse teve os castigos dele, tá? Miriam teve, tipo, uma lepra. E, então, quando ele chegou perto da terra prometida, Deus recolheu. Então, Deus deixou ele chegar na velhice perto da terra prometida, que foi a promessa que Deus fez para eles, que para nós hoje seria, tipo, uma casa, um carro, um casamento, alguma coisa assim. Ele chegou perto da promessa. Mas Deus deixou eles receber a terra do reino de Deus. Eles vão herdar a terra do reino de Deus. Porque mesmo que eles viu que eles foram desobedientes, não aceitando o servo de Deus, o irmão deles, Deus perdoou, né? Mas ela teve que passar os dias separada do povo. Depois Deus perdoou ela, mas eles não herdaram. E Moisés, eu fiquei triste porque Moisés não herdou. Mas por que Moisés não herdou? Porque quando o povo pediu para a água, ele bateu na rocha, ele não teve paciência e calma, ele bateu com raiva. E por causa dele bater com raiva, em vez de pedir, Deus, tem misericórdia, Deus, abençoe água para o povo. Ele não, ele bateu com raiva que o povo murmurava de amor, ajuda ela aí. Ele bateu com raiva. Então, Moisés bateu com raiva na rocha. E por causa dele ter batido com raiva, fúria, Deus desagradou disso. Mas Deus não deixou de amar Moisés. Porque Deus entendia também que às vezes a gente não tem paciência. Às vezes a gente fica nervosa, né? Muitas vezes eu falava assim, Senhor, me recolhe, Senhor, me leva, Senhor, eu não aguento mais. Então, só que Deus não quer isso da gente. Ele não quer que murmura por causa da prova. Ele não quer que a gente reclama. Ele quer que faça assim, esperar e com paciência no Senhor. Então, a gente tem que ter paciência. Glória a Deus. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Então, aqueles que esperam no Senhor vai ter um casamento bem-aventurado. Glória a Deus. Dizem, né, que nem servo de Deus, né, fala que às vezes na postagem, né, de uma foto de um casamento, ele mostra mil maravilhas, né? Mas há muita prova escondida por trás de tudo daquelas mil maravilhas, né? Mas quando a gente está no Senhor, que nós fez a vontade de Deus, Ele dá paz. Ele dá paz naquele casamento, Ele ajuda o casal a vencer aquela prova, seja no emprego, seja numa faculdade, seja onde for um curso, é promessa que Deus fez. Você esperou com paciência, Ele vai te dar a paciência de ficar ali do lado daqueles colegas que tiram sarro de você. Ele vai dar paciência para você suportar as humilhações e vai te levar até o fim, até você pegar seu diploma. Ou se é para humilhação de andar de a pé ou alguma coisa assim, às vezes alguém tira sarro de você, ele vai te dar paciência até ele preparar um carro para você, uma moto, uma casa, tudo é base da paciência. Então, pois ainda tampouco, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância e paz. O ímpio, santo Deus, o ímpio maquina contra o justo e contra eles range os dentes. Que é o homem malvado. O Senhor se rirá dele, que quer dizer, o Senhor faz a justiça dele, pois vê que vem chegando o seu dia.
Então, aquele que maquina o mal, que faz o mal ao povo de Deus, vai chegar o dia dele pagar aquilo que Deus quer que ele pague, chegará o dia dele. Então, é por isso que é bom a gente não fazer o mal. O ímpio puxarão a espada e intensarão o arco para derrubar o pobre necessitado e para matarem os retos no caminho. Mas a sua espada, ó, que Deus faz, mas a sua espada lhe entrará no coração e o seu arco se quebrarão. Vale mais um pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Então agradeça a Deus o pouco que você tem, mas é que é com Deus. É o suor do teu trabalho, o suor da tua honestidade. Você não furtou de ninguém, você não tirou de ninguém, mas o pouco que você tem é preparação de Deus. Melhor do que aqueles que vai na espada, rouba, mata, tira. Aqueles lá, o que acontece? Do mesmo jeito que eles vai tirar de alguém, Deus usa o outro para vir tirar deles. Aqueles que faz, né, como roubo, assalto, as polícias vem e tira, pega deles tudo que eles pegou, eles param na prisão. Às vezes eles têm família para sustentar, filhos, eles lá presos, eles não podem sustentar, aos filhos passa necessidade. Por quê? Porque eles preferiu pegar mais fácil. E você trabalhando honestamente naquilo que Deus te deu, você vai ficar sempre livre com Deus, caminhando com Deus. Deus guardará você do mal, Deus te protegerá. Quanto mais você andar na honestidade, mais proteção divina você tem, porque Deus sabe o sacrifício que você teve para fazer aquilo, para você receber. E quando você é grato a tudo que Deus te preparou, Ele não deixa o inimigo tocar no que é teu. Pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém o justo. Então, olha para você ver, o Senhor sustém o justo, o Senhor protege o justo, o Senhor guarda o justo. Tem prova que tem que passar que Deus usa como testemunho para alguém, às vezes até um bandido, alguma coisa, né? Mas para resgatar, né? Mas Deus sempre vai proteger os seus servos. Não serão, o Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanecerá para sempre. Os retos são as pessoas bondosas que fazem o bem. Não serão envergonhados nos dias maus e nos dias de fome se fartarão. Então, no dia da sua necessidade, Deus não deixará você passar vergonha. Você tem que orar, perseverar, confiar no Senhor e Ele suprirá as tuas necessidades. Mas os ímpios perecerão e os inimigos do Senhor serão como gordura dos cordeiros, desaparecerão em fumos e desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga. Realmente isso acontece muito. Mas o justo compadece-se dá. Então, aqui é uma coisa assim que você tem que ter muito cuidado. Porque se você tira algo de alguém, depois Deus permite de alguém tirar de você. Por quê? Porque se você arrancou algo de alguém, aí você foi injusto com aquela pessoa, a hora que vir alguém tirar algo de você, Deus não vai se lembrar disso. Ele se lembra, mas ele vai lembrar que você fez isso com alguém. Então, como que ele vai poder falar assim, ai, eu vou lá tomar dele porque você merece, é teu. Mas você arrancou algo de alguém. Então, Deus permite que você passe pela mesma coisa para você ver que não pode. Por isso que não pode. É tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, se você planta o bem, você recebe o bem. Se você plantar o mal, você recebe o mal. É a colheita. Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desregados. Aquele que Deus amaldiçoar será desregado. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor sustém com a sua mão.
o homem bom, se ele tiver uma falhinha, um erro, Deus lembrar que ele sempre foi um homem bom, uma boa pessoa, a hora que ele falhar, Deus vai e ajuda ele a levantar. Por quê? Porque Deus sabe que foi uma falha que ele teve naquele momento. E se ele pedir perdão, tá? Foi uma falha, então Deus vai e levanta o justo, porque ele errou, todo mundo erra, então ele vai e levanta. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus não deixa o servo de Deus mendigar o pão. Se acontece às vezes de alguém ser mendigando o pão, é porque se afastou da graça de Deus, ou como Deus me fez lembrar agora, de um servo de Deus, que Deus prometeu para ele que ia abençoar ele e a família dele, né, a descendência dele. Aí Deus foi e deu padaria para ele, depois Deus deu outra padaria, depois deu outra padaria. E daí falou assim, mas um dia eu farei um teste. Um dia eu vou visitar a tua empresa e vou fazer um teste. Eu vou fazer um teste, se você passar no teste, você continuará com sua bênção. Mas se você renegar, eu me afastarei de ti, tirarei a bênção de ti. Tirarei a bênção de ti. Aquele servo de Deus foi um mendigo, né? Foi um anjo na forma de um mendigo. E pediu para um pedaço de pão. E daí a empregada dele foi e falou pro patrão, tem um mendigo lá fora pedindo alguma coisa para ele comer. Ele falou, eu tô ocupado. Vai lá, depois eu falo com ele. E depois mandou novamente, segunda vez. Aí novamente ele falou, eu tô ocupado, eu não tenho tempo. Aí novamente mandou, ele falou assim, vá e fala pro seu patrão que eu quero um pedaço de pão. Ela foi, daí ele falou, fala pra ele que depois eu vou, pra não incomodar, que eu tenho muita coisa aqui pra fazer. E daí aquele mendigo, ela foi avisar o mendigo falou, fala pra ele que ele não passou no teste. Quando foi e falou pra ele, ela falou assim, eu não sei o que ele quis dizer, mas ele falou assim que o senhor não passou no teste. Eu não entendi, mas o senhor deve entender. E daí quando ele lembrou, Deus fez ele lembrar do teste que Deus falou que ia fazer depois de muitos anos. Glória a Deus. Aí ele pegou e desceu correndo e foi procurar o mendigo. Ele falou, cadê ele, cadê ele? Aí ela falou, ele não está mais aqui. Aí ele saiu correndo procurar. Andou pela praça da cidade por volta. E ele saiu procurando pela cidade, pelas praças em volta da empresa dele, da padaria. E não conseguia encontrar. Aí achou ele na praça, num parquinho bem distante. E ele estava lá sentadinho em volta da areia. E daí ele chegou e falou, vamos lá, eu vou pegar o pão para você. Ele falou, aí ele começou a escrever na areia. Falou, você lembra dessa primeira padaria que eu te dei? Aí ele falou assim, gente, piano. Ele falou, você lembra? Ele falou, sim, lembro. Ele falou, essa aqui não é mais sua. Ele chacoalhou assim a areia e destruiu. Falou, essa aqui eu tô tirando de ti. Depois foi na outra, falou, sabe essa outra padaria aqui que eu te dei? Sim. Aí falou, essa também não é tua. Ele, não, vamos lá, eu vou pegar pra você um alimento. Ele falou, não, eu fui, você não teve tempo pra mim. Aí novamente ele falou assim, você sabe essa outra padaria que você tem? Sei, essa também não é mais tua. Ele tem misericórdia, eu vou lá. Vamos lá pegar o pão. Ele falou, não tem mais. Eu falei que eu ia vir fazer um teste, você não passou no teste. Você não lembrou dos meus pequeninos. E daí falou, sabe essa casa que você tem? Ele falou, pelo amor de Deus, tem misericórdia. Aí ele falou, essa casa usarei de misericórdia. Mas essa casa eu vou deixar por causa da tua esposa. Porque tua esposa é minha serva e ela é fiel a mim. E por causa dos teus filhos, essa casa eu não vou tirar de você.
essa casa é para tua esposa, porque eu não vou deixar minha serva desamparada. E deixou aquela casa para ele. E aquele servo de Deus, ele entrou em depressão, ele saiu. Eu não lembro a parte do testemunho, o que aconteceu com ele. Mas Deus usa sempre de misericórdia, né? Então é por isso que fala, né? Deus dá, mas Deus ele tira. E como o vídeo já ficou muito grande, tá? Então aqui eu vou parar por aqui. Né? Nem lembro aqui não onde que estava. O ímpio toma emprestado e paga, mas o justo compadece e se dá. Por aqueles que a herança é abençoada herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Os passos de um homem bom, confirmado pelo Senhor, se deleita no caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor sustenta com a sua mão. Aqui, ó, fui moço e agora sou velho. Nunca vi um desamparado e um justo, nem a sua descendência mendigar um pão. Deus deixa aqui não, acho que era o caso do pão. Então, é por isso. Só acontece de você mendigar o pão se de repente acontecer algo assim, que Deus te deu e você não dividiu até com 7, né? Ou quantos for necessário. Você segurou para você porque você queria mais empresa, mais carro, mais casa, mais calçado, mais roupa, mais moto, mais se deleitar na riqueza da terra e negou para os pequenininhos do Senhor. Porque Deus abençoou uma empresa para vocês, mas para vocês abençoar o desempregado e preparar emprego para os abençoados, para os desempregados, muitas vezes servo de Deus, tá? Porque Deus já abençoa na casa de Deus um servo de Deus para preparar para os outros servos de Deus. E você negou um emprego, você negou uma necessidade, negou alguma coisa, aí Deus lembrará de ti neste dia. Ele vem e tira. E se ele tirar, ele vai fazer você lembrar que um dia você fez uma promessa ao Senhor. Por isso que a gente não pode prometer o que nós não pode cumprir. É por isso que muitas das vezes eu falo, Senhor, eu tenho medo de ficar rica, eu tenho medo de receber algo do Senhor e de repente acontecer. Eu guardo esse testemunho porque eu fico assim, às vezes é melhor eu estar na situação que eu tiver, às vezes ter menos e Deus me levar, do que às vezes Deus me dá uma abundância e de repente eu me esquecer do que Deus fez para mim e sair desfrutar das coisas do mundo, sair querer, às vezes, entrar o espírito da vaidade, o espírito do desejo de quero ter coisas melhores e perder aquilo que eu tenho com Deus hoje, que é a presença dele, os dons, poder entrar na casa dele, ainda que ele fica no silêncio, eu saia visitada, ter o direito da coroa da vida eterna. Então, muitas das vezes é melhor não ter riqueza e ter um dia a salvação da vida eterna do que de repente ter muito e se acabar. Eu falo com Deus assim, né? Mas tá na mão de Deus todas as coisas. Aí aqui embaixo, meu Deus, eu não posso deixar o vídeo prolongar, que o meu celular tá muito sobrecarregado. A boca do justo fala da sabedoria, a sua língua fala do que é reto. A lei do seu Deus está em seu coração, os seus passos não resvalarão. Então, quando nós guarda a lei de Deus dentro do nosso coração, nós vai andar no caminho reto. Nós andando no caminho reto, nós sempre vai ter ele ali para nos proteger. Os ímpios espreitam o justo e procura matá-lo. O Senhor não deixará em as suas mãos, nem condenará quando for julgado. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdar a terra. Tu o verás quando os ímpios fores desraigados. Então, a terra é a terra da herança do céu, né? Muitos vão subir e os injustos os injustos, ímpio, né? Injusto, ímpio, eles serão desraigados. Então, no momento que você subir, Deus dará o privilégio de você ver que você está sendo chamado, que você está subindo. E muitos vão ficar. Então, eu vou parar aqui, tá? Por aqui, porque esse salmo, ele é bem longo. Quando Deus tocou no meu coração, que eu fiz a oração, e eu falei, Senhor, nem sei o que vai falar lá. E o Senhor conhece todas as coisas, mas também não imaginava que era muito grande. Mas no começo vocês vão ver bem explicadinho aqui. Deus deixa bem explicadinho aqui, tá bom? Até aqui nos ajudou o Senhor.
Que Deus abençoe a todos vocês. Escolha o caminho reto, o caminho bom, que Deus estará contigo sempre. Glória a Deus. Durmam em paz, que Deus proteja a casa de cada um de vocês, as nossas casas. Ainda que o adversário entre na tua casa, mas ele não te tocará, Deus não deixa, porque assim como permaneceu com Jó, que o inimigo tocou na carne de Jó, mas Jó continuou fiel, não deixou Deus tocar na alma, não deixou Deus ceifar a vida. Então, tudo há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Há tempo de prova, de tribulação, de angústia e dor, mas também haverá o tempo das bênçãos, da alegria, da saúde e da paz, tá bom? A paz de Deus com todos, com a santa paz de Deus. Amém.